Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, que entregou sua vida por nós, pecadores, dos quais somos indignos, mas Ele, através da sua grande misericórdia e do seu grande amor, nos perdoou os nossos pecados de pecadores, e nos deu da sua graça e da sua misericórdia. Portanto, após a decisão de aceitá-lo como nosso Salvador, nós nos tornamos parte do reino do Senhor Jesus Cristo. A você que pertence a este reino, você que pertence ao Senhor Jesus Cristo, independente de placa, independente de um sistema, mas você genuinamente entregou sua alma a Jesus, e Deus te abençoe, que o Senhor te dê um bom dia, um bom domingo na presença dEle. Aqui estou eu novamente, com a palavra do Senhor na minha frente, e no capítulo 34 de Salmos, Davi louva a Deus que respondeu às suas súplicas e exorta a confiar nele. Amém. Nossa confiança está no Senhor, que criou os céus e criou a terra. Amém. Louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Como uma pessoa pode louvar ao Senhor em todo tempo? Como que uma pessoa pode ter, o seu louvor estará continuamente na minha boca? Como que uma pessoa continuamente pode ter o louvor do Senhor na sua boca? Às vezes no silêncio, às vezes em seu trabalho, em sua rotina diária, mesmo que você não fale nada, mas você é uma pessoa que se mantém seus lábios longe de xingar, longe de um falatório mal, de uma coisa que, temos aqui fofocas, mentiras, temos maus hábitos de más expressões, palavras de chulas, de baixo escalão, xingamentos. Mesmo você estando com sua boca fechada, mas você não entrando nas más conversações, o louvor do Senhor está continuamente na sua boca. E quando você está no seu trabalho, você vai conversar com um colega, com um amigo, você vai exercer ali o seu trabalho, você é um cristão. Sua boca, ela sempre trabalha alinhadamente. Não quer dizer que você não vá sorrir, que você não vá ter, no seu trabalho, seus amigos, mas quando se conta uma piada, imoral, indecente, você não participa, você se afasta, quando vem um mau conselho, umas más conversações, o que Salmos capítulo 1 fala? Vamos ler aqui Salmos capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Às vezes, um cristão, ele tem bons conselhos, ele tem uma boa palavra, mas o ímpio, ele vai te aconselhar, te dar conselhos maus de como roubar, de como trair, de como você ser falso, ou por exemplo, a serpente ela fez com que Eva descresse da palavra, da pregação, da lei que Deus disse lá no Éden, A serpente chegou e trouxe uma interpretação da palavra para Eva. Eva
Deus, quando criou o jardim do Éden, Deus chegou lá, criou, colocou todas as coisas em seu devido lugar, e Deus, né, disse de toda a árvore, quer ver? Vamos caminhando de escritura em escritura. Quando Deus criou a tentação, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Veja bem, Eva, quando parou para conversar com a serpente, Eva poderia ter conversado com a serpente. E isso aqui não é um ato simbólico, não, isso foi real mesmo, porque aqui nas primeiras linhas diz, né? Ora, a serpente, ela era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, a serpente conversava, a serpente tinha raciocínio, a serpente tinha sentimentos, a serpente, ela era semelhante, não totalmente como um homem, ela era um animal, mas ela tinha o poder de raciocínio, de interpretação, e o erro de Eva foi parar para ouvir a pregação da serpente. A palavra de Deus, Pedro, lá no Novo Testamento, Pedro fala que nenhuma das escrituras são de particular interpretação. Então, se eu trago para você a palavra de Deus, ela tem que estar alinhada, ela tem que ter base em todas as escrituras para o assunto que eu falo. Paulo fala bem assim, ainda que eu mesmo, um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho que vá além do que vos tenha anunciado, seja anátema. Então você observa que toda a nossa vida, todo o nosso andar, né? Salmos de Davi diz como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Então o Filho de Deus, ele sempre tem o louvor de Deus continuamente em sua boca. Quando Jesus disse bem assim, Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino. Quando estávamos nesse mundo maluco, esse mundo de pessoas malucas, a gente estava no mesmo espírito, né? A gente era festeiro, a gente não tinha temor, mas quando o reino de Deus vem e nós entramos nesse reino, as nossas vidas mudam, né? Ela tem uma mudança. Então, o erro de Eva foi parar para dar ouvido à pregação da serpente. Quando a serpente começasse a pregar para ela a palavra, ela deveria dizer, olha só, eu vou chamar o meu companheiro, eu vou chamar o Adão, e você vai conversar isso com o Adão, você vai conversar isso com ele, porque eu não tenho esta autoridade de falar da palavra de Deus com você. Você vai conversar com ele. Os animais têm que ser submissos, né? O cachorro tem que ser submisso ao seu dono, né? Os animais têm que ser submissos, eles são domesticados, não são para você ter relacionamento com animais. No caso nesse caso aqui, foi um relacionamento de entendimento da palavra que foi, infelizmente, veio a queda, como diz aqui, a tentação de Eva e a queda do homem. Então, no versículo 2 diz, né? O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. A Bíblia diz que, né, o manso ele não se detém no caminho do pecador,
e nem se assenta à roda do escarnecedor. Voltemos ao capítulo 1 de Salmos, que diz: nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, olha só, é sempre assim. Felizmente, né, eu tenho o meu trabalho, eu tenho meu comércio, que eu abro ele 7 da manhã e fecho às 7 horas da noite, são 12 horas. Então, é sempre orando, sempre pedindo a Deus misericórdia. Quando dá os momentos, os intervalos, eu estou ali sempre falando: Senhor, tem misericórdia de mim. E então, aí você vem para os mansos, o ouvirão e se alegrarão. Toda vez que chega um manso no meu trabalho, toda vez que chega um cristão no meu trabalho, um crente, e ele vê que a gente está ouvindo um hino, ele olha para minha esposa, vê que é uma mulher que tem, né, um porte cristão, eles sentem a presença do Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Um cristão, quando ele encontra um outro cristão, ele se alegra. Quando um cristão começa a conversar com outro cristão e os assuntos são dos céus, são do reino de Deus, há ali um regozijo de espírito com espírito. Há uma ligação. Aí que Jesus disse? Que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, que ali ele também está. Ele está. Então, se eu estou contigo, e nós estamos no Espírito Santo ali, juntos no Espírito, Jesus Cristo também está ali. Neste momento, por exemplo, eu estou aqui fazendo essa gravação e eu estou me dedicando para que eu esteja sempre com a palavra em mãos, para que eu não saia fora da palavra. E independente se dá 2, 3 ou mais visualizações, ou 10 ou 20, mas aqueles que ouvirem, aqueles que concordam com a palavra, né? E está aí, aqui é um sistema que você pode colocar embaixo na descrição, adicionar, falar: olha, irmão Roberto, também tem isso, tem aquilo outro, e a gente entrar numa conversa a respeito do reino de Deus, de sua palavra. Então, o louvor do Senhor, ele está continuamente na boca dos cristãos. Às vezes, quando este louvor sai, Eva, ela estava no ambiente do jardim do Éden, em um ambiente do reino de Deus. Na hora que ela parou para conversar com a serpente, e a serpente entrou com um espírito diferente. Se Eva estivesse lá onde diz a palavra que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com suas próprias mãos, Eva ali, ela cometeu uma tolice. Aquele espírito de família, aquele espírito de casal, aquele espírito de paz do jardim do Éden, naquele momento ele foi quebrado. E o prisma naquele clima ali, porque a serpente estava mal intencionada. A serpente não tinha boas intenções. Então você às vezes você percebe quando existem colegas, amigos que não têm boas intenções, porque o clima é quebrado. Quando você está no reino de Deus, você fica observando. A Bíblia diz que o diabo, né, o Satanás, ele anda como leão ao derredor, ele anda como leão, né? Procurando a quem tragar. O leão, ele fica atrás das ovelhas. Quando uma ovelha, ela sai do redil dela ali, do comando de um pastor, o leão já fica observando para poder tragar aquela ovelha. E quantas irmãs e quantos irmãos que às vezes por descuido, por falta de vigilância, como nós falamos aqui na outra mensagem, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Os irmãs que não vigiam, e o diabo toma, o diabo derruba.
leva para o mundo. Por quê? Porque o louvor não está continuamente na boca dessa cristã ou desse cristão, por um descuido. E o reino de Deus, ele é invisível. O reino de Deus, ele é invisível, ele não é meu, é estar em Cristo Jesus. Versículo 3, engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. O cristão, ele não se exalta, ele não se torna grande, ele sempre é humilde e ele sempre exalta o Senhor, né? O irmão Branham, em uma de suas mensagens, ele diz que se o Senhor tirar sua mão de misericórdia sobre mim, eu serei um dos piores pecadores. Então é sempre a mão de misericórdia do Senhor sobre mim, sobre cada um de seus filhos. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Nós vivemos em um mundo maluco, um mundo de expectativas de males. Vivemos em um mundo que a natureza está transtornada, em um governo que é um governo que nós sabemos do alinhamento do governo. Então você tem que estar no governo de Cristo, no governo do Senhor. Por quê? Porque esses temores que assolam a nação não vai te assolar, não vai me assolar, porque o Senhor, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, aleluia. Ele me livrou de todos os meus temores. Ali estavam os nossos irmãos que a Bíblia, tem as citações por Sadraque, Mesaque e Abednego. Tem Daniel. Daniel foi lançado na cova dos leões para que ele tivesse temor, medo do homem. Mas Daniel, ele foi lá na cova dos leões e o louvor do Senhor estava continuamente na boca de Daniel. E Daniel, o Senhor protegeu Daniel daqueles leões. Aleluia! O Senhor colocou anjos para defender Daniel daqueles leões que estavam com fome. Se você caminhar aqui no capítulo 34 de Salmos, no versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia! Então, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado é o homem que nele confia. Você deve sempre colocar a sua confiança no Senhor. Você deve sempre, não confie em você mesmo, não confie nas suas capacidades. Quando a Bíblia diz, maldito do homem que confia no homem, então eu não posso confiar em mim. Por quê? Porque eu sou carne. Volta-se a que Jesus disse, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então eu não posso confiar nas minhas capacidades humanas. Eu tenho que sempre ter os joelhos, eles foram feitos para ser dobrados, eles foram feitos para ser colocados no chão. O chão está ligado ao pó. O pó é o nosso futuro. Do pó tu veio e ao pó tu te tornarás. Então a gente coloca o joelho no chão, a cabeça virada para o chão e suplica a Deus: Deus, tem misericórdia de mim. Aleluia! Aí vai se cumprir o que diz no versículo 4 deste capítulo 34 de Salmos: busquei ao Senhor e Ele me livrou e me respondeu e livrou de todos os meus temores. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram ameaçados de ser jogados naquela fornalha ardente. Na verdade, os nomes deles foram mudados. Não é Sadraque, Mesaque e Abednego, creio que Misael e outros nomes que eu não estou me recordando. E eles foram lançados na fornalha, mas eles foram crentes. O louvor do Senhor estava continuamente na boca
desses irmãos, e eles foram lançados na fornalha, e eles disseram o quê? Se o Senhor nos livrar, Ele é Deus, e se Ele não nos livrar, Ele continua sendo Deus. O nosso Deus é Deus, e Ele tem poder de nos livrar. O seu Deus tem poder de te livrar das suas dificuldades, dos seus temores, e você que clama ao Senhor, confie no Senhor. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Olha só, irmão. Olharam para Ele e foram iluminados. Quando você inclina, quando você olha para o Senhor, as trevas somem ao seu redor. A luz clareia, aleluia, o seu caminho. Quando o povo de Deus saiu do Egito, quando dava a noite, a coluna de fogo guiava os filhos de Deus. Quando era de dia, quando o sol estava em seu calor do dia, vinha uma nuvem sobre eles para dar a eles uma sombra. O Filho de Deus, ele é guardado pelo Senhor. Na escuridão, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, na escuridão, você tem a palavra do Senhor. Olha o que eu estou falando para você aqui agora. Eu estou com a palavra diante de mim, ela é luz para o nosso caminho. Provai e vede que o Senhor é bom. Versículo 8. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Eu confio no Senhor. A Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu quero dizer para você nesta manhã de domingo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja e te livre de todos os males. Que o louvor do Senhor possa estar continuamente em seus lábios. Que o anjo do Senhor possa acampar ao seu redor. Que você se lembre de curvar e buscar ao Senhor para Ele te responder. E você, como diz aqui no versículo 6 do capítulo 34 de Salmos, né? Aqui está dizendo que clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Por que clamou este pobre? Por que pobre? Quando você fala com alguém, eles falam, pobre é o diabo. Pobre é no sentido humano. Pobre é no sentido de carência. Toda vez que você se põe diante do Senhor, você não se pode pôr como... Você pode ver que uma pessoa rica, empoderada, rica, como diz lá em Apocalipse, você diz que é rica, você diz que é abastada e de você não tem falta de nada. O Filho de Deus, ele é diferente. Quando ele se põe diante do Senhor, ele se põe como, e clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Cada centavo que você tem é o Senhor que te deu. O carro foi o Senhor que te deu. A bicicleta foi o Senhor que te deu. A roupa foi o Senhor que te deu. A saúde foi o Senhor que te deu. A casa foi o Senhor que te deu. Sua vida é o Senhor que te deu. Então, diante do Senhor, nós sempre clamamos como pobre. Pobre por quê, irmão? Porque eu não posso confiar em mim mesmo, eu não posso confiar nas minhas capacidades, eu sou sempre um dependente do Senhor. Eu estou sempre dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Como disse o apóstolo São Paulo, miserável homem que eu sou. Então é neste sentido de ser pobre, mas sempre você precisando do Senhor. Mas saiba você que este sentido da palavra, você é filho de Deus, você é filho do Rei, o Senhor te guarda, o Senhor te livra de todos os males, o Senhor te abençoa e te protege, e você se torna um guardado e protegido do Senhor. E ai daquele
que mexer com um dos filhos de Deus, porque o anjo do Senhor acampa-se ao seu redor. Aleluia! Deus te abençoe. Tenha um excelente domingo. E agora eu vou, como diz aqui a palavra, eu vou curvar a minha cabeça e fazer uma oração ao Senhor. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, que a Tua graça e que a Tua misericórdia continue sobre mim e sobre nós. Eu oro, Senhor, neste momento, por cada irmão, por cada irmã que ouvir esta palavra. Eu oro pedindo que o Senhor abençoe os corações, que o Senhor abençoe as vidas, que o Senhor perdoe os erros de cada um, as fraquezas de cada um, a começar pela minha vida, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, da minha casa e da minha família. Eu oro pelas minhas filhas, pela minha esposa, eu oro pela minha sogra, eu oro, Senhor, pelo meu trabalho. Eu peço a favor do Marcelo, Senhor, que começou a trabalhar em nosso comércio. Eu oro a favor de cada cliente, de cada amigo meu. Eu oro a favor de cada um que está inscrito neste canal, pedindo que o Senhor abençoe a vida de cada um. Sou grato por cada cliente, por cada amigo e por cada irmão. Que o Senhor abençoe o meu comércio, a minha vida e a minha família. Eu oro pela minha filha Esther, Aline Afonso Cláudio. Eu oro pelo Gerald. Eu oro pelo Marim, pela Sharon. Eu oro pela Lúcia, pelo Valdeir, que estão ali juntos, vizinhos. Eu oro pelos irmãos de Afonso Cláudio, pelo pastor local. Eu oro pelos pastores, pelas igrejas, pelos irmãos e irmãs na fé. Eu venho pedir, Pai, um pedido especial ao Senhor a favor do meu neto David André. Que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa cada dia mostrar o seu poder na vida daquela criança. Eu oro pela Ana, pela Pamela, eu oro por minha esposa, pela Samara, e eu oro, Senhor, pela Rita, por sua vida. Eu oro pelo seu filho, pelo Rafael, oro pelo bebê, por sua esposa, por sua empresa. Eu oro pelo Jadir, eu oro pelo Gilmar, eu oro, Senhor, pelo meu vizinho Gilmar, eu oro por cada cliente e amigo. Que o Senhor abençoe a cada um, em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que a palavra de Deus seja sempre a nossa meditação. E eu dou graças ao Senhor por conhecer esta mensagem do irmão William Marion Brana, que eu creio que é o profeta desta era. De acordo com Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, São Mateus capítulo 17, versículo 10 e 11 e Apocalipse capítulo 10, versículo 7. É a voz do sétimo anjo, é o profeta que Deus prometeu na Bíblia, que Deus ia enviar o profeta Elias antes que viesse o dia grande e terrível do Senhor. E esta mensagem, ela ia converter, fazer com que a fé dos filhos volte aos pais, os apóstolos, os profetas, que nós possamos passar por cima de todos os sistemas, tudo aquilo que foi criado na Idade Média, na Inquisição, e a nossa fé volte lá na igreja primitiva. Em Atos capítulo 2, a igreja de Pentecostes, onde Jesus deu a chave, Pedro virou, e Pedro disse: arrependei-vos cada um de vós e sede batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Assim, eu creio nesta mensagem que faz nós regressarmos à fé dos pais, à fé dos apóstolos, sairmos de todo o sistema organizacional do homem, todo o sistema que, como diz em Apocalipse, sai dela, povo meu. Aleluia. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém. Tenham todos um excelente domingo. Amém.